18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você sempre aí na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quarta-feira. Karime Leão. Exatamente, né? Carlão. Boa noite. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. E vai aqui aquele salve para a galera que nos acompanha pelo YouTube e também lá no Instagram, pelo @18horasnews. Vamos lá. Os destaques do programa 18 horas de hoje. Estatuto da Criança e do Adolescente completa 32 anos com avanços e novos desafios no Amazonas. Relatório final da Comissão Externa da Câmara Federal aponta ausência do Estado na região do assassinato de Dom Phillips e Bruno Araújo. Deputado estadual Wilker Barreto anuncia que vai fiscalizar o programa Asfalta Manaus. 6 horas, 3 minutos, você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. E começando, hein? Juntos com você até às 7 da noite, tem mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quarta-feira, 13 de julho, o ano é de 2022. Juntos até às 7 no melhor mix do Brasil. 18 horas. Karime Leão, há exatos 32 anos, no dia 13 de junho de 1990, era definido o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil. Foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para muitos, um caminho para a proteção integral das crianças e adolescentes. O Estatuto é considerado um marco para os direitos humanos no Brasil e usado como modelo no mundo. Exatamente, Carlão. E eu lembro desse lançamento, trabalhava aqui na região amazônica, a gente falou muito, se debateu muito a respeito dos vários problemas dessa faixa etária da população brasileira na época. Em 1990, eu vou lembrar um pouco como é que era esse cenário em relação à criança e ao adolescente, que era ainda pior do que o cenário que a gente tem hoje. Escuta as informações: 1 em cada 5 crianças e adolescentes estava fora da escola. A cada 1.000 bebês nascidos, quase 50 não chegavam a completar um ano. E cerca de 8 milhões de crianças e adolescentes até os 15 anos eram submetidos ao trabalho infantil. E 30 anos depois, Karime, o percentual de crianças e adolescentes fora da escola caiu de 20% para 4,2%. A mortalidade infantil chegou a 12,4 mil. E o trabalho infantil deixou de ser uma realidade para 5,7 milhões de crianças e adolescentes. Então, a mortalidade infantil chegou, né, Karime, a 12,4 por mil, né? Exato, por 1.000 mortes, exato. Bom, mesmo assim, ainda tem muito trabalho a ser feito, sim, Carlão. Uma pesquisa feita pelo Unicef no ano passado mostrou que mais de 5 milhões de meninas e meninos de 6 a 17 anos não tinham acesso à educação aqui no Brasil. Isso em novembro de 2020. E justamente para minimizar essa realidade que foi criado o Estatuto. Bom, vamos acompanhar e saber mais sobre o assunto agora com Rodrigo Soares. Neste dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 32 anos. A desembargadora Joana dos Santos Meirelles, coordenadora da Infância e da Juventude, destaca os avanços dessa legislação em todo o estado desde a sua promulgação. Há 32 anos atrás, eu lembro que eu era juíza de Boca do Acre. E o ECA, naquela altura, eu fiquei maravilhada. Desde o primeiro, eu passei a ser uma das maiores defensoras do ECA. Desde aquela época, eu comecei a lutar pela implementação dos conselhos tutelares, conselhos de direitos da criança, a fazer palestras nas câmaras municipais, depois em Borba também. Eu vejo o ECA como realmente ele ainda precisa ser melhor compreendido, porque na realidade ele trouxe, eu diria assim, não a salvação, mas a proteção integral das crianças hoje, a passar a ser vista como sujeitos de direito, foi devido ao ECA. Então nós estamos há 32 anos nessa luta para que o ECA seja mais compreendido e que haja realmente mais políticas públicas do Estado e do município voltadas para criança e adolescente.
Desde segunda, a Secretaria Municipal de Educação, Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho estão realizando atividades nas escolas públicas municipais. Segundo a coordenadora das ações de prevenção e enfrentamento às violações dos direitos humanos de crianças e adolescentes da CEMED, Eliana Hayden, o objetivo é levar o conhecimento do conteúdo do Estatuto às crianças e adolescentes. E por incrível que pareça, muitas crianças, muita gente não conhece ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitas pessoas falam que o Estatuto ele veio só para proteger meninos, mas não é só para isso, ele veio para garantir os direitos e também informar os meninos e meninas que eles têm direitos, mas eles também têm deveres. As escolas nesse período de 11 a 29 de julho farão várias atividades. Elas já estão na programação das escolas e cada escola trabalha de acordo com as suas possibilidades. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, então é isso, né? São 32 anos em ações no sentido de trabalhar para a proteção integral das crianças e do adolescente. Aí é super importante, realmente esse adolescente é um marco, né? O fato é que ainda temos um longo caminho a percorrer pela frente, como a sociedade tem que diminuir aí as desigualdades e garantir ainda mais, cada vez mais, a dignidade para a vida das crianças e do adolescente. Baixou muito, mas ainda continua relativamente no índice, né, Karime? Preocupante, Exato, né? Carlão, exato. E não tem como falar sobre esse assunto e não mencionar a grave situação das crianças e adolescentes que ficam nos sinais pedindo dinheiro aqui em Manaus. Essas crianças são exploradas e algumas vezes até alugadas para pedir esmola. E sobre o assunto, eu conversei com o deputado Álvaro Campelo, que é presidente da Comissão de Promoção e Defesa da Criança, Adolescente e Jovens da Assembleia Legislativa. Vamos ouvir o que ele falou a respeito. Esse é um problema recorrente na cidade de Manaus e que nós temos procurado combater. Por exemplo, nós temos a campanha Não Dê Dinheiro, Dê Futuro, conscientizando as pessoas de que esse aparente gesto de dar o dinheiro para essas crianças, na verdade, contribui para que elas fiquem fora da sala de aula, para que elas possam adoecer, serem cooptadas pelo tráfico de drogas e até serem vítimas de abusos sexuais. É por isso que nós orientamos que não se faça isso. A nossa comissão, a Comissão de Promoção e Defesa das Crianças, Adolescentes e Jovens, tem ido às ruas com o objetivo de conscientizar as pessoas e, claro, retirando essas famílias e dando todo o apoio que elas precisam, apoio psicológico, apoio social, para que elas encontrem um novo modo de ganhar o seu dinheiro. Eu sempre falo que o adulto, ele pode pedir o dinheiro no meio da rua. Mendicância não é crime, mas criança fazendo isso sim, isso é um crime e merece ser combatido por todos nós. Você está ouvindo 18 horas. Olha, muito bem, se você quiser ajudar ou denunciar alguma situação de crianças pedindo esmola no sinal, pode entrar em contato com a equipe da Comissão de Promoção e Defesa das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa. E o telefone, anota aí, é o 99110 ou 99110. 99110 4411. Repetindo para você, 99110 4411 para você denunciar aí crianças, né, em situação de risco ou pedindo esmola. 18 horas. E escuta agora esse dado: o número de assassinatos aumentou em Manaus no primeiro semestre deste ano. E o levantamento é oficial. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, foram registrados 480 homicídios nos primeiros meses de 2022. Karime, o número já é maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Até agora, a média mensal em Manaus foi de 80 assassinatos. Os dados só comprovam a crise da segurança pública no estado do Amazonas. E com o registro de 40 assassinatos por 100 mil habitantes, Manaus aparece entre as 100 cidades mais perigosas do mundo no ranking feito por empresa alemã especializada em dados de mercado e consumidores. E vamos seguir falando sobre a falta de segurança no Amazonas, agora com o caso do assassinato Bruno Oliveira e Dom Philips. Quase um mês depois da aprovação da Comissão Externa da Câmara dos Deputados para acompanhar o caso, a relatora, a deputada federal Vivi Reis, chegou à conclusão de que o Estado é ausente na região.
Pois é, Karime, olha só, o relatório final pede ainda a demissão do presidente da FUNAI, que é o Marcelo Augusto Xavier. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora com o repórter Rodrigo Soares. Uma tragédia anunciada. Foi assim que definiu a relatora da comissão da Câmara que visitou o Vale do Javari, a deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, sobre a morte de Dom Phillips e Bruno Araújo. A relatora, em seu documento final, diz concluir que o Estado como um todo é ausente na região e pediu ainda a demissão do presidente da FUNAI, Marcelo Augusto Xavier. Um sentimento de extrema insegurança na região. Nós percebemos que estava um verdadeiro sentimento de ameaça. As palavras que nós escutamos lá, a frase que nós escutamos lá foi que muitos têm um alvo na costa. Isso muito nos preocupa. Segundo a deputada, a morte de Dom Phillips e Bruno Araújo é parte de uma rede maior de criminalidade, de organizações que financiam não só a pesca ilegal, como também podem estar a utilizando para a lavagem de dinheiro provenientes do tráfico internacional de drogas. As articulações hoje que estão sendo feitas para combater essa rede criminosa que vem atuando no Vale do Javari, porque foi citado aqui, foi citada a questão da pesca ilegal, foi citado a questão inclusive de exploração sexual de crianças. Nós sabemos diversos problemas locais que estão postos, que estão apresentados de uma forma muito nítida, que todo mundo vê. Então, quais são, de fato, as medidas para combater essas práticas, principalmente dessa rede criminosa? E nós sabemos que tudo que está acontecendo não é de hoje. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bem, agora são 6 horas e 14 minutos. Você está no melhor Mix do Brasil e o programa 18 horas até as 7 da noite. A informação para você, os destaques desta quarta-feira. Daqui a pouquinho você confere aqui no programa. Nós vamos conversar com o artista plástico amazonense Arnaldo Garcês. Único brasileiro, convidado para participar de evento de artes lá na Itália. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 Horas. 18 Horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira. Com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 44% e 84%. Você está ouvindo 18 Horas. Legal, 6 horas 19 minutos em Manaus. Hoje teve playlist aqui no 18 Horas, a música The Weeknd. A música The Weeknd Sacrifice em 100,7 no playlist do 18 Horas. 18 Horas. Entrevista do dia. Vamos agora conversar com o artista plástico amazonense Arnaldo Garcês, que vai expor os seus trabalhos na Itália, do dia 30 de julho até 4 de setembro. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa 18 Horas. Então, você foi o único brasileiro, artista brasileiro, convidado a participar desse evento lá na Itália. Muita honra, né? Como é que aconteceu o convite? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar em Manaus. Eu estou muito feliz, eu muito honrado com esse convite. Eu já participei 2 vezes do Start d'Arte. Conheci a Casa do Artista em Perugia por uma coincidência. Fiz uma exposição patrocinada por eles. E dentro dessa relação me veio o primeiro convite. Eu fiz um projeto também de arte e educação dentro de uma escola, uma creche. E com isso, nós criamos um vínculo de amizade muito grande. Lá na Itália? Na Itália. Deixamos uma obra com crianças que está registrada nessa creche. E aí me veio o convite. Depois, quando na época, antes da 2020, foi a última exposição que eu estive, eu fiz um circuito dentro da Itália, começando por Nápoles, depois Castellano del Lago, cheguei até Roma, com o meu projeto de trabalho. E voltei para o Brasil, teve essa questão toda da pandemia e tudo mais, não estava mais vinculado com essa ideia. De repente, minha surpresa, recebi o convite da associação, do presidente da associação, são 14 países que estão nesse projeto. E veio o convite para que eu fosse o representante do Brasil. Isso me deixou muito honrado.
Então eu decidi vir até Manaus para apresentar essa ideia às pessoas e dizer que eu estou saindo daqui e vou falar sobre a Amazônia, vou falar sobre a nossa biodiversidade e sobre a nossa cultura. Então, eu estou com muito sentimento de alegria porque levar a nossa história. E aqui começa também toda a minha história do meu trabalho, não só como artista plástico, mas como músico, como poeta, que eu tenho alguns livros publicados. Então, esse conjunto todo é que nós vamos falar nesse momento na minha participação no Estate d'Arte, da 6ª edição do Estate d'Arte da Itália. Legal, Arnaldo. Agora é o seguinte, antes de você ir para a Itália, você vai expor aqui em Manaus, lá no TRE, não é isso? Você vai fazer a mostra Introspecção, né? Conta detalhes aí sobre essa participação que você vai fazer lá no TRE. Esse projeto de introspecção é um outro acontecimento muito importante da minha vida, porque eu estava expondo em Lisboa e conheci os proprietários desse grupo Aliança NAI, que é o proprietário do Manauara Shop. Na época, eles já estavam em construção desse shopping aqui em Manaus. E deixei o meu material e depois de um tempo, esse convite veio para fazer a primeira exposição em Manaus. E aí criamos um vínculo de amizade. Estava no Rio de Janeiro, já no meio dessa questão recuperando dessa questão da pandemia, me veio um outro convite, e quando eu estava fazendo esse projeto de introspecção, que era uma reflexão sobre todo esse afastamento, todo esse sofrimento que nós vivemos no país, e as pessoas também com esse isolamento. O que acontece? Eles me convidaram e eu fui fazer o projeto, começou em Uberlândia, e depois eu vim para Manauara Shop e voltei para o Rio de Janeiro. Mas devido ao atraso que houve dentro das datas, a gente encerraria no Shopping Leblon. Eu já estava na época do Natal e aí o projeto teve que dar uma parada. E como veio esse convite, eu disse, então eu vou novamente encerrar esse ciclo da introspecção em Manaus. E é essa que está aqui. E essa que está aqui, mas com quadros novos. Aí tem uma série de novos trabalhos que foram todos pintados para essa apresentação, que foi um convite feito pelo Marcos Belém e o Júlio Ventilari, que estão na organização dessa mostra. E eu estou muito feliz de estar com esse trabalho, que começa amanhã, a partir das 10 horas da manhã, na sede do TRE. Tá ótimo. E vai ficar até quando aqui? Essa exposição ela deve ficar a partir de amanhã até a próxima sexta-feira. Aí nós encerramos, porque aí eu retorno para o Rio e no dia 28 eu já estou embarcando para a Itália. Tá bom, e a gente tem aí imagens de alguns trabalhos seus, a gente sabe que tá rodando aí para quem está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, no @18horasnews, e também para quem vai nos assistir mais tarde lá no nosso site, no 18horas.com.br. A gente percebe que são muitas cores, é muito vívido. Conta pra gente um pouco do seu trabalho, de como começou, como você chegou nesse ponto de tantas cores, a gente vê muito movimento nessas cores. Essa minha história com as cores são duas questões bem interessantes. Que eu saí de Manaus para estudar arquitetura, tá? Isso no 1979, e depois, já nos anos de 79, eu saí de São Paulo, fui para o Rio de Janeiro e entrei na Escola de Artes Visuais. E minhas primeiras relações com uma escola de arte realmente, onde eu estudei desenho, pintura, escultura, história da arte, até 83. Mas dentro desse movimento eu já tinha uma tendência e gostava muito da questão da cultura expressionista alemã. E eu fazia litografia. Dentro do meu curso, me formei como um litógrafo. Então resolvi dar continuidade nesse estudo e fui para a Alemanha. E lá eu fui estudar o expressionismo alemão. E fiquei ter uma boa base de conhecimento sobre esse movimento. É um movimento muito rico, é um movimento que liberta a arte contemporânea e a arte moderna. No mundo todo, eu acho que eu me identifico muito com essa questão, e é exatamente isso que está dentro do meu trabalho. Elemento cor, a
audácia de você tirar a questão das linhas, tirar o desenho e trabalhar com a cor como manifestação. Não se preocupando mais com a estrutura do desenho em si. O desenho vai se formando em cima da justaposição das cores. E o elemento cor que está dentro dessa questão é exatamente essas cores que são as nossas cores amazônicas. Essa coisa efervescente, essa coisa forte, essa coisa pulsante. Porque em cada região o sol incide de um jeito e a cor a gente percebe de um jeito diferente. Então, essa sua percepção da cor aqui, com a região amazônica, com o sol que incide aqui, você levou lá para a Alemanha esse tom, né? Que é diferente lá. Totalmente, porque nós temos duas questões aqui que são muito perceptíveis. Primeiro, nós temos uma luminosidade totalmente diferente de qualquer outro lugar do país. É mais intensa, né? É muito mais intensa porque nós temos uma bacia aquática que está o tempo todo. Então, nosso teto é mais baixo. As nuvens e o reflexo batem e o tempo todo a gente está com uma constante relação de reflexos. Isso bate em cima e vem, então isso abre. E quando o sol... É maravilhoso. Parece que ele está... então, esse calor nosso, úmido e delicioso... E como é que foi lá você mostrar esse tom, essa intensidade, tanto de cores? Como é que você explicou lá que esse é o colorido do Amazonas que você levou lá para a Alemanha? Essas são duas questões que sempre me perguntam. Porque, normalmente... Os artistas têm esse vínculo de traduzir a Amazônia da forma que eu acho interessante, mas não é a minha vivência. Eu trabalho com a questão da criação em cima do aspecto humano, essa parte da antropologia, a parte do sentimento humano, mas com uma outra leitura, com outra concepção. Porque na minha pintura, ela tem um questionamento sobre ao nosso cotidiano. Então eu procuro estabelecer esses princípios para não ficar... Porque apesar de ser da região, eu não tenho essa vivência do caboclo, dessa existência. Eu vejo isso, mas eu não seria sincero com o meu trabalho se eu começasse a fazer isso. Que você não retrata a canoa, o indígena, o arara. Seria um trabalho regional, né? Exato. Não é um trabalho, você não pode ser classificado como um artista regional, é meio por aí ou não? Não, eu acho que é exatamente isso. Eu sou um artista do Amazonas com uma concepção mais universal. Certo. E esse trabalho que você está apresentando agora, no TRE, você vai levar ele para o Rio de Janeiro ou é um outro trabalho que você vai... Não, o trabalho que eu vou apresentar na Itália já é um outro projeto. São outro projeto, tem várias questões desse trabalho. Sim. Como eu procuro diversificar a minha produção a partir da criação, mas também material, principalmente material. Então eu produzo as minhas tintas, elas estão misturadas com tintas acrílicas e pigmentos. E essa questão dessa mistura é que cria essa valorização dessas tonalidades. Esses semitons que estão dentro das minhas obras são reflexos exatamente disso. Se você olha uma obra mais próxima, você percebe que ela tem uma outra luminosidade. É ser feito da pesquisa desse material. Tá, essa coleção que está aqui no TRE, essa exposição, tem o nome Introspecção. Isso. E qual o nome do trabalho que você vai levar para a Itália? Desse trabalho que eu estou levando, essa coleção, é uma série. Eu estou com aquarelas, estou com pintura, essa técnica mista. E como é uma série que a gente está desenvolvendo, ainda não dei ainda não deu um nome. Não, porque ela está muito... O momento vai chegar de estabelecer, porque quando eu criei, ainda estava esse reflexo que eu ia dar continuidade da introspecção. Mas eu disse, não, eu vou parar a introspecção para a gente sair, já estou no tempo de liberdade, então a gente tem que criar uma outra... Eu estou discutindo isso. Outro momento, não é? E é um outro momento. O nome ele aparece, então. Eu tenho que criar uma relação com esse momento. Como eu estou vindo de um processo de criação, saindo de um habitat, eu estava expondo em São Paulo agora também, então tudo isso junto e dando
não deu para... Sem problemas. Mas vamos lá. Então, começa amanhã a sua exposição no TRE, essa com os trabalhos de inspiração, né? E segue até, você falou... Até a próxima semana. Até a próxima semana. Isso. Vai acontecer até sexta-feira, próxima semana. Até sexta-feira que convida, então, para finalizar os amazonenses para conferir a sua exposição. Eu queria falar duas coisas aqui que eu acho fundamental, que é o seguinte, eu vi também nesse projeto procurar apoio. Eu preciso que as pessoas entendam que dentro de um processo todo desse, a representação de um estado, de uma cultura, eu estou precisando de parceiros. Eu não estou querendo que me deem dinheiro, eu estou querendo que pelo menos adquiram parte dessas obras para poder contribuir nessa minha viagem. Então fica aberto aos amigos que quiserem participar desse projeto de uma forma direta. Bacana. Apareçam lá no TRE que vocês com certeza vão ter uma grande surpresa desse trabalho. Está muito interessante a exposição. Sem dúvida alguma. Muitíssimo obrigada pela sua participação, falando pra gente um pouco do seu trabalho e sucesso nas exposições. Muito obrigado pelo espaço. Quero agradecer ao Armando por essa grande oportunidade de estar falando com vocês direto e a toda a cidade de Manaus. E fica aqui o meu coração aberto. É um momento muito de alegria no coração que eu divido com vocês. Muitíssimo obrigada. Sucesso mais uma vez. Conversamos com o artista plástico amazonense Armando Garcês. 6h32 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em meio ao aumento do número de casos da Covid-19 no Amazonas, 2 cidades do interior do estado voltaram a decretar o uso obrigatório de máscaras. Em Rio Preto da Eva e no Careiro da Várzea, Karine. Exato. A medida acontece depois da volta do Amazonas à fase laranja da pandemia, com aumento de casos e de internações. Segundo o último boletim, o Amazonas registrou 946 casos de Covid-19, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Amazonas enfrenta a 4ª onda da pandemia. É o que vem afirmando o cientista e epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana. Segundo o especialista, o aumento no número de casos da pandemia no estado já era esperado, dada a constante evolução do novo coronavírus, em especial das mutações mais contagiosas, como as descendentes da variante Ômicron, e os relaxamentos fomentados pelas autoridades sanitárias. Dados da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado mostram que a média móvel diária de casos de coronavírus no Amazonas teve uma alta de mais de 756% nos últimos 14 dias. O salto foi de 48 para 411, segundo o novo boletim de situação epidemiológica da Covid no Amazonas. Somente no interior do estado, a FVS observou um aumento de 1.033% na média diária de casos de Covid, subindo para 102 casos. Em Manaus, o crescimento foi de 692%, saindo de 39 para 309 casos diários. Em meio a todo esse aumento no número de casos de Covid-19 no Amazonas, 2 cidades do interior do estado já voltaram a decretar o uso obrigatório de máscaras. O município de Careiro da Várzea voltou a tornar obrigatório o uso de máscaras em escolas e unidades de saúde da cidade. Já o município de Rio Preto da Eva, a determinação é para que o item de proteção e prevenção contra a disseminação do coronavírus seja utilizado em ambientes fechados. Ambos os decretos foram publicados nas edições desta terça e quarta-feira no Diário Oficial dos Municípios. O epidemiologista Gésen Orellana alerta para a importância no retorno do uso de máscaras. Erra mais uma vez o governo do estado do Amazonas ao flexibilizar precoce e equivocadamente o uso de máscaras. As prefeituras erraram, ao praticamente abandonarem a vigilância epidemiológica, rastreamento de contatos, testagem na população, relaxaram, a população também contribuiu bastante nesse relaxamento, não só das medidas que visam conter a circulação do novo coronavírus, como participação em festa junina, festival do bolo,
boi e outros tipos de aglomeração que se tornaram cada vez mais frequentes nas últimas semanas, nos últimos meses no Amazonas, com essa falsa sensação de que a epidemia acabou e, na verdade, ela não acabou, ela está claramente ativa. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira, o Amazonas registrou 946 novos casos de Covid-19 e uma nova morte foi confirmada no boletim. Dos 946 novos casos, 478 foram diagnosticados no interior do estado, enquanto 468 são de Manaus. Cerca de 11 municípios não atualizaram os dados da doença. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, para facilitar a vacinação contra a Covid-19, a partir desta quarta-feira, a Prefeitura de Manaus inclui mais 3 pontos para atender a população. São a UBS, do Mauazinho para o público adulto e infantil, a UBS FS07, no bairro Nossa Senhora Aparecida, com vacinação só para adultos, e o Centro de Atenção Integral à Criança, o CAIC, Doutora Frânio Soares, lá no Parque 10, para adultos e crianças. Exato, Carlão. Isso porque os números são preocupantes mesmo. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a média móvel diária de casos confirmados passou de 48 para 411 nos últimos 14 dias, um crescimento de 756%. É muito, né, Karine? A lista com os endereços e outras informações sobre a vacinação estão no site da Secretaria Municipal de Saúde, que é a Censa, censamanaus.am.gov.br, ok? A situação da pandemia pode ficar ainda mais grave quando existe a possibilidade da ocorrência de Covid-19 e também da chikungunya. Pois é, Carlão, a pessoa pode sim se infectar com as duas doenças ao mesmo tempo, caso existam condições sanitárias e ambientais para esse duplo problema, como o que está acontecendo aí. Eu conversei com o epidemiologista da Fiocruz Amazonas, o Gerson Orellana, que explica pra gente como é que isso pode acontecer. Vamos acompanhar. Bom, a co-ocorrência de doenças infecciosas virais, principalmente, não é exatamente uma novidade. Aliás, durante a pandemia de Covid-19, nós já observamos a co-ocorrência, ou seja, a ocorrência simultânea ao mesmo tempo de Covid-19 e dengue, por exemplo. Né? Se nós lembrarmos o que aconteceu no estado do Acre com as enchentes em 2021, nós vamos retomar esse exemplo e ver que muitas pessoas foram diagnosticadas ao mesmo tempo com dengue e Covid-19 nessa fase crítica dos contágios, né, dos casos novos de dengue e Covid-19 no Acre. Mas estamos usando o exemplo do Acre, né? Isso aconteceu certamente em outros contextos, mas talvez com menor intensidade. Uma coisa importante a se destacar é que esse tipo de evento é um evento considerado de menor ocorrência, né? Portanto, não é exatamente comum. Agora, nem por isso podemos negligenciar, né? Então, o que nós estamos vendo agora no estado do Ceará, por exemplo, que é a co-ocorrência de casos de chikungunya e Covid-19, é algo que é esperado quando há condições clínicas dos pacientes, sanitárias, epidemiológicas de uma forma geral, para que esse cenário aconteça, né? Principalmente nesse momento em que nós estamos vivenciando, né, mudanças climáticas que tornam, né, algumas situações inesperadas, né, com mais ciclos de calor, mais ciclos de chuva. Isso certamente, essas mudanças ambientais acabam alterando, né, o ciclo de reprodução do inseto, por exemplo, causador, transmissor, melhor dizendo, do vírus da doença chikungunya, né? Então é algo que é esperado, né, e que infelizmente nós não temos, né, muitos recursos disponíveis hoje na vigilância epidemiológica do Brasil, de uma forma geral, para conseguir detectar a co-ocorrência ou a coexistência simultânea dessas duas doenças, porque os nossos sistemas de vigilância, infelizmente, ao invés de terem sido aperfeiçoados durante a pandemia de Covid-19, continuam bastante frágeis, né, deixando passar muita coisa, principalmente nesse caso da chikungunya com a dengue, onde você tem alguns sintomas que
que se assemelham, que se confundem entre ambas as doenças, né? Muitas vezes se notifica só a Covid, mas na verdade a pessoa também poderia estar com outra arbovirose, né? Como a chikungunya. Portanto, é um alerta que fica aí para a população, para os trabalhadores de saúde e principalmente para os tomadores de decisão, secretários municipais, secretários estaduais e até com o ministro da Saúde, atentarem para esse fato que não pode ser negado, que é a coexistência, a co-ocorrência de mais de uma doença infecciosa viral ao mesmo tempo em um mesmo paciente. Você está ouvindo 18 horas. Vacinação contra a Covid-19, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou agora, há pouco tempo, no finzinho do dia, o uso da vacina Coronavac contra a Covid-19 para crianças entre 3 a 5 anos de idade aqui no Brasil. Os diretores da Anvisa votaram pela ampliação do uso da Coronavac em reunião pública realizada hoje. Como eu disse, acabou ainda há pouco. A Coronavac está autorizada para o uso emergencial na população adulta do Brasil desde o dia 17 de janeiro de 2021. E no dia 20 de janeiro, a agência autorizou o uso da vacina em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade. Mix. Olha só, o deputado estadual Wilker Barreto anunciou, durante sessão na Assembleia Legislativa, que vai fiscalizar o programa Asfalta Manaus junto com a população. O programa é uma parceria entre o governo do estado e a Prefeitura de Manaus, que já custou aos cofres públicos 150 milhões de reais. Wilker Barreto disse que vai divulgar a lista com o nome de 803 ruas que já receberam os serviços. E isso para que o cidadão também possa verificar ou denunciar qualquer irregularidade, como explica a repórter Nathalie Moraes. Durante a sessão ordinária, o deputado estadual Wilker Barreto anunciou que já solicitou do governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus que prestem as contas à Assembleia Legislativa do Amazonas. Dos programas Asfalta Manaus 1 e 2, anunciados com gastos de mais de 150 milhões de reais de dinheiro público. Ele questiona a falta de clareza e transparência da ação. O parlamentar informou que divulgará uma lista com o nome de mais de 803 ruas que foram contempladas pelo serviço para que o cidadão também possa verificar ou denunciar a execução do programa. Iniciamos hoje a campanha nas redes. Fizemos um sistema específico para que você possa, cidadão manauara, verificar se das 807 ruas realmente foram asfaltadas. Lembrando que o governo claramente falou em mais de 1.000. Só aí já dá uma defasagem aí de 200 ruas. Mas já recebo denúncias como da Avenida Perimetral 2, 3, melhor dizendo, lá do Japim 2, do bairro São José, na rua Paracaúba, no Alfredo Nascimento, na rua 24, ruas que constam na relação da prefeitura e são ruas que não foram devidamente asfaltadas ou foram feitas tapa-buraco. Nós estamos falando de dinheiro público. O deputado aproveitou para pedir uma atenção maior dos órgãos de controle do Estado sobre o andamento do programa, celebrado entre o governo do Amazonas, através da Unidade Gestora de Projetos Especiais, o GPE, e a Prefeitura de Manaus, nos valores de 100 milhões e 50 milhões. Não é pouca coisa, não é a favor. Não era nem para esse deputado estar colocando isso na internet depois de uma longa luta. Era para já estar automaticamente no portal da transparência, tanto do Estado quanto da Prefeitura. Então, eu cobro e faço um apelo à população. Nos ajude a fiscalizar essas 807 ruas. Para ter acesso à lista completa, é só acessar o site wilkerbarreto.com.br/asfaltamanaus. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 45 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Artemisa, então, ontem você comentou aqui sobre a debandada dos principais prefeitos do interior do Amazonas, que, ao que tudo indica, começa a deixar aí o apoio ao governador Wilson Lima nas eleições deste ano. Você citou o prefeito de Barcelos e tem outros prefeitos. Quem são esses? Conta mais sobre o assunto pra gente. Boa noite. Comento já, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Pois é, ontem, inclusive, nós mostramos o áudio vazado do prefeito de Barcelos, o Edson Mendes, né? A declaração dele mostra aí que realmente ele não vai apoiar o governador Wilson Lima do União Brasil nas eleições deste ano. Bom, e com o discurso que nós mostramos também ontem aqui no 18 horas do ex-prefeito de Coari, Adail Filho, discurso forte, né, com duras críticas ao governador. Esse cenário mostra também que o atual prefeito de Coari, Keyton Pinheiro, também não vai apoiar o Wilson, já que Adail Filho tem uma aliança aí com o prefeito de Coari. Comentamos também, Karime, dias atrás, sobre o prefeito Bi Garcia, prefeito do município de Parintins. Apesar das ações no município, dias atrás, até por causa do Festival Folclórico, né, de Parintins, os dois apareceram juntos em várias ações. Bom, Bi Garcia também recebeu, dias atrás, antes do festival, o senador Eduardo Braga, do MDB. Ele que é também pré-candidato, né, ao governo do estado do Amazonas. Bom, e aí o senador chegou a comentar, né, comigo no telefone que ele estava torcendo para alinhar aí uma aliança, então, com o prefeito Bi Garcia. Outro aliado do senador Eduardo Braga é o prefeito Beto D'Angelo, do município de Manacapuru. E isso ficou muito claro, tanto que quando o governador Wilson Lima esteve em maio no município para o anúncio aí de obras e ações do governo, né? Então ficou muito claro isso, porque o comentário foi justamente a ausência do prefeito de Manacapuru naquela ocasião. O governador chegou a ser questionado sobre essa ausência e ele respondeu que ele estava ali pelo povo. Bom, o prefeito de Itacoatiara, Mário Abraim, um dos municípios mais prejudicados na economia por causa da AM010, né, que está intrafegável. Bom, o governo retornou as obras recentemente e há poucas semanas, né, ele retomou essas obras ali na AM010. E os dois reapareceram juntos nessa ação de fiscalização ali na estrada. O prefeito Mário ainda não disse oficialmente que não vai, então, apoiar aí o Wilson, mas se comenta nos bastidores que existe essa possibilidade, sim, dele abandonar o barco. O que era apenas, né, um comentário de bastidores, agora parece que começa a se concretizar, então. E a tendência é piorar, viu, Karime, Carlão e ouvintes? Outros 15 prefeitos estão insatisfeitos e ameaçam deixar o apoio a Wilson Lima antes mesmo da campanha começar. E uma fonte do alto escalão relata que o Wilson Lima não está nada satisfeito com essa debandada dos prefeitos e que teria comentado, inclusive, que em 2018 ele não precisou de ninguém para ser eleito. Só que em 2018 o cenário era outro, né? Acho que o governador está esquecendo aí dos fatos ocorridos na gestão dele. E agora, falando da vinda do pré-candidato à presidência da República nas eleições deste ano, ele que é presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, ele chega a Manaus nessa quinta-feira. E uma pergunta que não quer calar, viu, Karime? Afinal, Wilson Lima, que é candidato do partido dele também, vai ou não vai apoiar Bivar? O Wilson apareceu, nós vimos várias vezes ao lado do presidente Bolsonaro, inclusive recentemente em tom de campanha, né? Então, estão todos com uma pulguinha atrás da orelha para saber se o Wilson Lima vai realmente, em quem ele vai apoiar, Bolsonaro ou Bivar. Eu conversei com o articulista político Braia Douzani e ele faz uma análise sobre esse assunto. Vamos acompanhar.
Uma coisa é certa, Luciano Bivar é um ponto não resolvido nessa campanha de reeleição do governador Wilson Lima. Uma vez que o Luciano é pré-candidato à presidência da República e parece que vai até as últimas consequências, isso cria um conflito com o governador que busca sua reeleição e quer o apoio, e já o tem, ao que parece, do presidente Jair Bolsonaro. Então a questão que se coloca é quem o Wilson Lima vai apoiar. 18 horas. Bom, Bivar vai participar aí do evento de posse, né, do diretório do União Mulher Municipal e Estadual. O evento será no Teatro Manauara, às 6 horas da tarde, na Zona Sul de Manaus. Também contará aí com a presença do governador Wilson Lima, que busca aí a reeleição pela sigla. Karime Carlão. Ei, Artemisa, olha só, parece que tá tendo polêmica, né? Acontecendo mais polêmicas lá na Câmara Municipal de Manaus. Vereadores de oposição criticam as sessões vazias nos últimos dias. Artemisa, tem vereador marcando presença e em seguida pegando beco no popular? Verdade, Carlão, pelo menos essa é a denúncia aí dos vereadores de oposição. E hoje a sessão, inclusive, começou com apenas 5 parlamentares. E aí os vereadores Rodrigo Guedes, do Republicanos, e Amon Mandel, do Cidadania, criticaram os vereadores faltosos. Vamos começar ouvindo, então, o vereador Rodrigo Guedes. Hoje, por exemplo, durante a sessão, em um momento o plenário tinha apenas 5 vereadores de 41. E aí eu pergunto, é demais cobrar presença? As nossas sessões são apenas 3 dias na semana, durante 3 horas, 4 horas no máximo. É demais ficar pelo menos esse pouco tempo lá no plenário? E aí os vereadores ficam com raiva todas as vezes que eu cobro, denuncio. Eu estou fazendo alguma coisa errada em simplesmente cobrar que eles estejam lá. 18 horas. Ouvimos então o vereador Rodrigo Guedes, vamos ouvir então agora o vereador Amon Mandel. Não vejo problema, por exemplo, de algum vereador precisar sair da sessão temporariamente para fazer um atendimento no gabinete. Isso é normal e é comum, mas, de novo, temporariamente. Não dá para as pessoas simplesmente chegarem lá, botarem o dedinho na presença e depois não aparecerem mais, realmente não trabalharem. Aí realmente é um absurdo, eu sou contra. E hoje a gente viu mais um absurdo, é que o próprio corregedor, na minha opinião, se manifestou de forma equivocada. Ele tem o posicionamento dele, obviamente, mas eu não posso concordar com isso. Eu, como ouvidor, recebo as reclamações e tenho que encaminhar. E eu acho que a Câmara Municipal, por meio dos departamentos dos órgãos, a corregedoria, a ouvidoria, no meu caso, tem que agir para impedir esse tipo de coisa. 18 horas. Ouvimos então o vereador Amon Mandel e ele citou aí o vereador Jaildo dos Rodoviários, ele que é corregedor da mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus. Uma notícia super quente que acabou de chegar, uma notícia de bastidores, viu, Karime, Carlão e ouvintes, que o governador Wilson Lima estaria proibindo, inclusive, a divulgação, qualquer tipo de divulgação de Adair Filho, ele que é pré-candidato a deputado federal pelo Amazonas, depois, enfim, do discurso dele em que ele critica o governador do Amazonas, né, e deixa o apoio, então, ao governador do estado que pretende ser reeleito nas eleições 2022. Karime Carlão. Nossa, a guerra está declarada, né? Obrigada pelas informações. Exatamente. Está proibindo qualquer divulgação nos portais de parceria, né, do governo do estado. Nossa, obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Ótima noite para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 18 horas. 6 horas e 54 minutos em Manaus. Vamos conferir a previsão do tempo agora para amanhã. Amanhã é quinta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. As chances de chuva são de 67%. A mínima prevista é de 22 graus. E a máxima deve ser mais fresquinha do que hoje, tá, gente? Deve chegar ao máximo aos 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 48% e 78%. Mix. Falamos aqui sobre a redução do preço da gasolina em Manaus por causa da redução do ICMS. Em alguns postos é possível achar o litro da gasolina a R$ 5,99. Essa é a primeira vez em quase um ano que o combustível é comercializado abaixo dos R$ 6 em Manaus, Karime. Pois é, um alívio, né, Carlão? Mas escuta, para verificar se a redução está sendo realmente cumprida, estão sendo feitas fiscalizações nos postos da cidade. A ação é coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a participação do Procon Amazonas. E a repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes sobre o assunto. Entre os dias 19 e 26 de junho deste ano, o preço médio da gasolina para o consumidor do Amazonas estava em R$ 7,41, segundo o Ministério de Minas e Energia. Para que a redução de 7% no imposto sobre mercadorias e serviços chegue de fato ao consumidor, o combustível tem que custar em média R$ 5,99. No último sábado, o litro da gasolina era vendido a R$ 6,69. Já nesta segunda-feira, foi possível encontrar a redução de R$ 5,99 em muitos postos aqui da capital. O litro do etanol também apresentou uma queda e passou de R$ 5,29 para R$ 4,99. Por outro lado, o diesel não apresentou redução e segue com preços a partir de R$ 7,29. Mas essa diminuição nos valores dos combustíveis ainda não foi constatada em todos os postos da capital. Em um posto localizado na Avenida das Torres, na zona norte de Manaus, por exemplo, o litro da gasolina seguia sendo comercializado a R$ 6,69 até a manhã de hoje. Uma ação conjunta de fiscalização em postos de combustíveis foi montada segundo o Instituto de Defesa do Consumidor, o Procon Amazonas. O objetivo é verificar se a redução do ICMS que incide sobre o valor dos combustíveis está sendo repassada aos consumidores. Segundo o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, o poder público não pode dizer quanto o produto deve custar ou não. Se ver se é condizente com a realidade local. Nós não podemos afirmar um valor porque não há um tabelamento de preço do combustível. O que o Procon vai fazer como medida já prioritária é estudar essa questão no mercado e verificar de forma individual em cada posto se está sendo repassado o valor do ICMS. É bem certo que há sim uma redução. No Amazonas, a vistoria começou há uma semana. A ação continua hoje e conta com a ajuda da população. Tem sido uma árdua luta essa questão dos repasses, mas nós estamos cumprindo com o nosso papel. E a orientação prioritária é que a população continue denunciando para que a gente possa aí até direcionar de acordo com a demanda. Nós estamos trabalhando num regime aí de plantão, nós temos uma equipe pronta para atender dentro do horário comercial. Na média nacional, mesmo com a redução do ICMS sobre os combustíveis, o preço da gasolina e do diesel baixaram menos do que o esperado pelo governo federal até o momento. Nas 2 últimas semanas, o preço médio do diesel comum registrou uma queda de apenas 5 centavos. Também, de acordo com dados da previsão do Ministério de Minas e Energia, a redução era que caísse de 13 centavos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais um dado do próprio governo do Amazonas mostra que a política atual não tem conseguido reduzir os crimes violentos no estado. Os números da Secretaria de Segurança de junho mostram aumento nos casos de homicídio doloso em Manaus no primeiro semestre. Foram 480 casos de homicídios dolosos, aqueles cometidos com a intenção de matar no primeiro semestre. A média dos 6 primeiros meses foi de 80 por mês. Pelo andar da carruagem, Manaus não sai tão cedo da lista de cidades mais perigosas do mundo.
A situação não muda e a capital do Amazonas se mantém com taxas de mortes violentas intencionais superiores à média nacional e com forte tendência a piorar ainda mais, já que a política, se é que há uma política de combate ao crime, não avança. 18 horas. Hora 7 em ponto, Karime Leão, temos aí a saideira. Temos a informação importante. O Amazonas registrou mais 1.013 novos casos de Covid-19 em 24 horas e uma morte. Ainda segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde, há o registro de uma morte nessas últimas 24 horas, totalizando para 14.191 o total das mortes causadas pelo vírus da Covid-19 aqui no Amazonas. E também dos casos confirmados, os casos totalizam 592.906 casos desde o início da pandemia que foram registrados, confirmados aqui no estado. Todo cuidado é pouco, então. Exatamente. Né, vacinação, voltamos à fase laranja da pandemia, então máscaras uso em lugares, de máscaras, evitar aglomeração, locais álcool fechados, em gel, higienização sempre das mãos, é isso aí. Valeu. Finalizando então, Karime, boa noite pra você em 100,7. Um beijo, até amanhã. Continue bem, continue na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.